TV Artilheiro. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Eduardo Barroca. Mais um resultado negativo, 3 vitórias, 3 derrotas consecutivas e a cultura do futebol brasileiro, né? Quem sofre demitido é o treinador. Como é que você avalia mais um resultado negativo do Botafogo? Bem, eu achei que foi um jogo bem difícil para a gente. Um jogo que no primeiro tempo a gente equilibrou as ações, a gente criou algumas chances. A gente teve a primeira grande chance do jogo com o Cícero. Tivemos algumas chances de bola parada, ofensivo, escanteio. Um escanteio até bem parecido com o gol que a gente sofreu. Uma falta lateral também que o Marcinho bateu muito perigosa. Uma jogada de lateral ensaiada. Mas a equipe do Fortaleza nos colocou algumas dificuldades, principalmente na questão da imposição física. Um jogo de muita velocidade, né? Com Edinho, Osvaldo, Romarinho, depois o André. No segundo tempo, o Fortaleza voltou com um ímpeto grande, fez um gol no início que foi anulado. Depois do seu gol de bola parada, a nossa equipe tentou buscar o empate de todas as formas. Naturalmente, quando você vai tentar buscar um empate nessa circunstância que a gente está vivendo, né, você acaba dando uma desorganizada, mas não foi suficiente para a gente conseguir o empate. A gente queria muito essa vitória, era um jogo muito importante, a gente se preparou muito para esse jogo, mas foi insuficiente. Então, diante dessas circunstâncias, a gente precisa, nesse momento, não falar muito, continuar trabalhando, levantar a moral dos jogadores. Mais uma vez, eu estou aqui de peito aberto para defender os meus jogadores, estão se dedicando, estão tentando de todas as formas. A gente não está indo para a guerra, a gente já está na guerra, né? Então, a gente precisa se reerguer, porque a competição ela tem essa característica, em alguns momentos você oscila, e a gente está nesse momento de resultados não muito bons. A gente precisa se reerguer para tentar fazer um grande jogo contra o Fluminense, vencer o Fluminense, quebrar essa sequência. A gente ainda tem uma gordura de pontuação de segurança para a zona de baixo. Logicamente, a gente precisa interromper essa série de resultados negativos para que a gente possa voltar a brigar por algo grande dentro da competição. Eduardo, aqui à sua esquerda, você enfrentou um time hoje que vinha com uma reestreia de um técnico que fez um excelente trabalho aqui, no caso o Rogério Ceni. Isso pode ter aumentado até o ímpeto do teu adversário, o Fortaleza. Você viu algo assim de especial no seu adversário? Eu vi a equipe do Fortaleza, na verdade. No jogo lá do Rio de Janeiro, a gente tinha enfrentado já uma equipe muito bem organizada. Com o Zé Ricardo também, entendi que vinha, apesar dos resultados negativos, uma equipe muito qualificada, com jogadores de muita velocidade, com um definidor experiente, né, com uma dupla de zaga experiente. Então, a equipe do Fortaleza é uma equipe muito bem arrumada, muito bem organizada, com bons jogadores. Sabíamos que enfrentaríamos uma equipe muito difícil, independente se seria o Zé ou se seria o Rogério. E hoje o Fortaleza foi feliz diante do jogo contra o Botafogo. Barroca, diante das circunstâncias, né, que estão sendo apresentadas, o Botafogo, você fez aí uma divisão aí na tabela, né, em ciclos, vamos chamar assim em ciclos, né, e você estimou que nesse terceiro ciclo o Botafogo teria que conquistar, ou tem que conquistar 13 pontos, né, em 9 jogos, por aí assim, né? Então, você começou já nesse retorno, vamos chamar assim também, com 3 partidas e sem vencer. Como é que fica agora a tua matemática para que você possa obter ainda esses 13 pontos? Eu sei que ainda faltam, dentro do que você estipulou 6 jogos, mas eu falo da circunstância, porque você não pode mais contratar, porque você não pode mais trazer ninguém, enfim. Como é que você vai trabalhar esse grupo para que ele possa se sobressair dessa situação? Faltam ainda 6 jogos para eu fechar esse ciclo, 18 pontos. E a gente precisa pensar no jogo a jogo, né? Então, diante dessa circunstância, como você falou, a gente iniciou o terceiro ciclo de uma forma que a gente não gostaria. A gente precisa quebrar essa sequência. A gente precisa voltar a pontuar, voltar a vencer, principalmente dentro de casa, para buscar o máximo
de pontos que a gente puder dentro desses 18 possíveis. Se possível, chegar próximo daquilo que a gente planejou. E, se não for possível, a gente ainda tem no quarto ciclo 10 jogos para fazer a compensação, né? A gente, de 18 pontos, a gente tem que tentar buscar o máximo que a gente puder. Na verdade, quando eu divido em ciclos, é apenas para dar referência para a gente. E o fundamental para a gente, na verdade, nesse momento que a gente está vivendo, é se preparar da melhor forma possível contra o Fluminense, ver se a gente consegue ter os jogadores que estão fora. Hoje a gente não teve jogadores extremamente importantes como o Alex, como o Carly, como o Gilson, jogadores experientes, e nesse momento que a gente está vivendo é importante ter jogadores experientes. Hoje a gente começou a partida com 5 jogadores formados em casa. A gente tem feito isso de forma recorrente, 3, 4, 5 jogadores. Tem sido bom porque a gente tem dado experiência para esses jovens jogadores, né? Hoje o Lucas Barros enfrentou aí jogadores experientes, jogadores com muita velocidade. Com certeza isso aí vai ajudá-lo mais à frente. Mas é fundamental nesse momento que a gente está vivendo ter todos os jogadores à disposição para que a gente consiga sair dessa junto. Barroca aqui. Boa noite, César Russo, Rádio Expresso. Queria que você falasse ainda dessa sequência de 3 derrotas, porque era muito temido antes dessa partida, né? Porque o Botafogo nunca tinha, nesse período de 2009, uma sequência de 3 derrotas seguidas. E também das substituições que você fez durante o jogo, se te agradou. A gente ainda não tinha enfrentado uma sequência como essa. Lógico que a gente não está satisfeito, eu não estou satisfeito com os resultados, mas agora cabe a gente buscar solução, né? Esse momento não é um momento para apontar erro, é um momento para buscar solução. Eu sou o treinador da equipe, cabe a mim tentar buscar todas as soluções dentro da equipe que eu tenho. Como você falou, a gente hoje não tem mais possibilidade nenhuma de contratar, e diante de todas as circunstâncias que o clube vive, até quando tinha possibilidade, a gente também não fez, porque não era viável, né? Então, a gente precisa se reerguer dentro desse contexto que a gente está envolvido. E sobre as substituições, nós fizemos uma tentativa com jogadores de meio campo, jogadores que pudessem dar uma criatividade maior e com uma certa experiência. Então, Léo, Marcos Vinícius e Vitor Rangel têm um pouco de experiência dentro da competição, inclusive. Era uma situação que a gente precisava realmente arriscar um pouco mais, porque estava em desvantagem. Mas acho que o próprio contexto do jogo fez com que todo o potencial deles não pudesse ser colocado em prova, porque a gente foi jogando contra o Fortaleza e contra o tempo, né? E não foi suficiente para que a gente pudesse conquistar o resultado que interessava a gente. Barroca, boa noite. Boa noite. Prazer estar falando contigo, tá, cara? Então, é o seguinte, eu queria saber de você por que essa manutenção do Botafogo de não pressionar o adversário no campo defensivo, né? Por que demora um pouco para subir as linhas do Botafogo? Isso, você me permite uma segunda pergunta? Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Mas eu percebi o Botafogo hoje muito espaçado, né? Um time que, quando tem a bola, demora um pouco para chegar à opção do passe. Queria saber de você por que também isso acontece hoje no Botafogo. Bem, eu entendo que o Botafogo ficou um pouco espaçado, mais para o segundo tempo, quando a gente precisou fazer um jogo mais direto, que não é muito a nossa característica, tanto que eu coloquei o Vitor com o Diego lá, já que a gente estava com muita dificuldade de fazer a transição do meio para frente. Fortaleza estava com a vantagem, naturalmente estava posicionando atrás da linha da bola, e quando a gente colocava a bola ou em cruzamento, ou em conexão por dentro, ou em bola disputada por cima, naturalmente, os momentos que a gente perdia essa bola, o jogo ficava um pouquinho mais de transição, e não é a característica da nossa equipe. E sobre a pressão, eu acho que a gente no primeiro tempo tentou, em alguns momentos, pressionar a equipe do Fortaleza. A equipe do Fortaleza, como estratégia, ela usa uma bola longa, direcionada nos laterais e nos pontas, uma bola treinada, o Tinga, o Carlinhos, eles fazem isso muito bem, e às vezes quando você pressiona eles, eles conseguem sair dessa pressão com essa bola longa, são agressivos nessa bola e acabam ganhando essa segunda bola já no teu campo de defesa. Mas acho que no primeiro tempo o Botafogo até se comportou bem nesse sentido, criou chances de gol. No segundo tempo, antes do gol do André Luiz, que foi anulado, o Luiz Fernando teve uma chance, acho que até mais clara do que a do André, a bola passou ali próximo do gol.
E futebol é assim, a gente precisava aproveitar a nossa oportunidade, botar vantagem, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Não fomos competentes, responsabilidade minha como treinador, recuperar esses jogadores para fazer um grande jogo contra o Fluminense. Gente, obrigado, boa noite. Boa noite a todos. TV Artilheiro.